está mais uma manhã maravilhosa, então hoje está extraordinária esta luz. Já fomos visitar o convento, que ainda por cima é dominicano, de origem dominicana, como para acolher especialmente o nosso Frei Bento Domingos e o amigo que trouxe, o Frei Junito, de Angola, que também veio aqui, e que eu vou chamar depois para a conversa porque ele viveu na Nigéria e na Costa de Marfim e portanto, há muita coisa de novidade que convém ter alguém que conheça bem o sítio. Eu acho que nem é preciso apresentar estas duas figuras, não é? O Frei Bento Domingos e o Carlos Fiolhais. Seria uma arrogância da minha parte eu apresentar-vos. A nossa intenção em trazê-los aos dois aqui é aquilo que poderíamos chamar uma conversa sem ser um confronto entre a ciência e a religião, os pontos em comum, os pontos em desacordo. E no momento em que vivemos a loucura das religiões, no fundo, em termos históricos, neste momento estamos a viver uma situação muito complicada a nível mundial e não há dúvida que Portugal acaba por ser aqui um oásis de tranquilidade nessa matéria. Escusa de me estar a fazer esses olhos. Há aqui lugares à frente. Eu sei que não gostam. Os últimos a chegar ficam na fila da frente. Com muita pena nossa e dela própria, a Joana Carneiro, que estava programada e que tinha tudo organizado para vir, por razões de saúde, não pode vir, uma coisa imprevista e que não é de uma extrema gravidade, mas que a impede de estar aqui hoje. Portanto, vamos ficar aqui os três a conversar com a vossa participação, como é habitual. Cada um dos dois convidados vai fazer uma primeira intervenção e depois, como é costume, fazemos umas perguntas e animamos a conversa. Não é que eles não sejam já super animados à partida, mas convém termos um ponto de partida. Eu vou começar por si, Frei Bento. Vou-lhe passar a palavra. Quer que eu passe a palavra a ele? Não, Agora. Essa é uma boa. Obrigada. Boa dica. Nós viemos de Lisboa há bocado, viemos a conversar e aqui sobre esta viagem de Lisboa para Montemor, que é toda ela um programa. Agora, eu tinha estado aqui, neste espaço, na outra encarnação, porque foi um colóquio que aqui se fez, à volta dos conventos. Depois até fizeram a publicação dessas conferências. Estava aqui, na altura, eu quero lembrá-lo, o Frei Augusto Mourão, José Augusto Mourão, que era um homem da semiótica, era um professor da Lida Nova, e ele é que até combinou muitos desses encontros, mas há 2 anos deixou-nos doente, com um cancro, e eu quero lembrá-lo aqui. Depois, vamos lá por partes. Vocês veem até um livro famoso do século de um padre chamado Ostie, um jesuíta, que fez um livro muito bonito sobre o século XIX. Vie et mort des ordres religieux. A vida e a morte das ordens religiosas. A gente tem aqui um caso que temos ali a última, está ali anunciada a última monja que viveu aqui neste mosteiro, em 1871, morreu, porque a expulsão das ordens religiosas foi em 1834,
E então eu queria dizer, nada é eterno na nossa vida, mas há uma tendência nas religiões a pensarem que, primeiro, são eternas as suas convicções, são eternas as suas organizações, são eternos os seus credos, porque têm uma tendência a absolutizar coisas que são relativas. A gente, quando diz, há muitas definições de religião, mas a gente, quando diz religião, no âmbito da cultura latina, dizemos que é uma atitude subjetiva de, primeiro, saber ler o mundo de uma forma que eu quase diria unificante. Por isso, de religio, por exemplo, no Cícero, queria dizer ser atento, ser escrupulosamente atento, não concluir depressa, mas depois, no âmbito cristão, Lactâncio interpretou a religião como religio religare, religar este mundo disperso da experiência, encontrar pontos em que a gente se possa entender neste mundo. Qual é o significado? Quais são as últimas referências da vida humana? E então a religião não é só um estar atento, escrupulosamente atento, é também um sistema de religação. Então, é evidente, tem um credo, tem uma organização, tem uma ética, uma moral, tem uma liturgia, tem uma beleza, mas isso é que faz a diferença entre as religiões. As religiões são, neste aspecto, um dado cultural, dependem da diversidade das culturas e das civilizações, também no seu interior têm uma história. Aqui, reparem que durante muito tempo aqui viveram e dominaram os muçulmanos. E eu acho que é uma coisa muito engraçada, que eu agora gosto, é que nas fronteiras entre Portugal e Espanha andavam sempre em guerra e agora fazem pousadas. Acho que é melhor, acho que é mais simpático. É uma boa evolução. É uma boa evolução. Depois, podiam comer agora doces conventuais até nesses lugares. Agora, há uma outra coisa que é também todos estes monumentos, muitos deles estão a uso, aliás, como este, a usos culturais, a usos que as pessoas agora dizem profanos. Mas sempre assim tiveram. Tinham os lugares de viver e depois os lugares de rezar. Quer dizer, agora, então, eu queria primeiro chamar a atenção para este ponto. A religião é uma atenção às questões últimas da existência e depois há as organizações religiosas. E como todas as organizações religiosas, estão sempre dependentes também de um poder político. Estão sempre num território, estão sempre dentro de um Estado. E o que há mais engraçado, vocês conhecem certamente, não sei se pus aqui, a Bíblia hebraica e cristã cabe nisto. Não é um livro, está encadernado num livro. Mas isto é uma biblioteca. A biblioteca de Israel, do povo de Israel, e depois a biblioteca que foi adotada pelos cristãos. Fizeram uma reinterpretação daquilo que chamam o Antigo Testamento. Até a própria palavra Antigo Testamento é de um cristão, que depois a Igreja declarou herético, que era Marcion.
do século II da era cristã, dita era cristã, e ele dizia era necessário acabar com esse Deus horroroso do Antigo Testamento, que está sempre a promover guerras, e ficar só com os evangelhos. Quer dizer, essa coisa, acabar com ela. As igrejas, a grande igreja, achou que não, que as raízes eram judaicas, as raízes eram israelitas, deviam ficar com elas. E eu quero aqui, em primeiro lugar, fazer uma pequenina referência. Depois, quando quiser, para-me, está bem? Uma questão, é só uma questão simples, quer dizer, o Frei Francolino Gonçalves, que é um meu confrade, ainda foi meu aluno comigo, não aprendeu nada, mas foi para a Escola Bíblica de Jerusalém e é um investigador, e agora é da Comissão Pontifícia Internacional da Bíblia, e ele fez uma investigação, fez muitas investigações sobre os profetas, mas depois fez uma investigação que tem sido publicada muitas vezes nos cadernos ISTA, do Instituto São Tomás de Aquino, e eu exponho de uma forma muito simples. Ele diz, na última organização da Bíblia, juntaram duas tradições bíblicas completamente diferentes. Uma é a corrente dita sapiencial, que nós todos conhecemos, alguns ainda conservam isso quando fazem o casamento. Deus criou o ser humano, criou homem e mulher, não é? E há uma narrativa da criação, de toda a criação, não é uma narrativa, claro, científica, é uma narrativa simbólica, mítica, para, por assim dizer, organizar o mundo, organizar a inteligência do mundo, organizar a sua... É um poema. E, como sabem, no meio desse poema, há lá diz, não vale tudo. Era tudo bom, tudo fantástico, tudo... mas não vale tudo. A árvore que tinha um fruto que não se devia comer. E eu acho que se fazem bem, que não, onde vale tudo, não vale nada. Agora, há uma questão, que era a exaltação do Salmo 8, que é da mesma corrente. Ai, fizeste o ser humano muito, quase divino, muito perto dos anjos. Uma exaltação do ser humano. Mas depois, eu conto uma historinha, quando cheguei a Salamanca, em 1957, nós mais novos, que éramos estudantes de teologia, devíamos fazer sermões no púlpito, que era um refeitório enorme, para captar a atenção dos que estavam a comer. Era em silêncio que a gente comia e fazia os sermões. E um costarriquenho que ia sair, mas quis fazer o último sermão. E começou assim: El hombre es el pecado de Dios. Aí começaram todos assim, e isso despertou imediatamente a atenção. E diz ele: e lo voy a probar por la Sagrada Escritura. Dios se arrependió de crear el hombre. Nadie se arrepende de lo bueno, solo de lo malo. Entonces, el hombre es el pecado de Dios. Por aí adiante, né? O que estava a supervisionar disse abaixo. Mas há, portanto, uma questão interessantíssima, eu acho, que é estes livros da sabedoria que são universalistas. É a criação do ser humano. E depois tem muitos desenvolvimentos, muitas histórias e tudo isso, mas... E há depois a teologia bíblica nacionalista, que é a libertação do Egito. E então o que é que acontece? Que é muito importante para hoje. É necessário ter Deus do nosso lado. Vejam, também vencemos os espanhóis, tendo Nossa Senhora das Vitórias, senão ela distraiu-se dos espanhóis e ganhamos. Agora, a questão é colocar na boca de Deus os nossos interesses, que é o pecado maior.
mas é a tendência política também mais óbvia. Nós somos o povo de Deus. Eu sempre achei um bocado esquisita essa expressão, povo de Deus, e os outros são o povo do diabo, o que é? Quer dizer, nós somos o povo de Deus, Deus está do nosso lado, e é Ele que nos manda dar porrada nos outros. Vocês leem as narrativas da violência na Bíblia, e é sempre esta história. E há salmos que diz, porque eterno era o seu amor, deu-lhe com a cabeça das crianças contra a parede, porque eterno é o seu amor. Ande bonito. Agora, porquê? Nós somos os bons, os outros são os maus, Deus é nosso, e é contra aqueles que nos atacam. Portanto, Deus passa a ser o suporte político de uma crença religiosa, transtornada já. Então, eu queria dizer estas duas coisas que vêm na Bíblia e que depois, a Bíblia foi recebida na Igreja cristã, mas esquecendo-se muito que Jesus não achava graça nenhuma a esta teologia patriótica. Eu recordo-me até de umas narrativas, ele saiu pouco ao estrangeiro, mas quando foi a Tiro e a Sidónia, e lá começaram a falar, e então disseram, uma mulher que lhe disse, cura, minha criança, disse, não. Não demos o pão aos cães. Cães era como eles tratavam os externos, os exteriores, os goim. E ela disse, oh meu Deus, os cachorrinhos também apanham as migalhas, caem da mesa. Ele, quer dizer, nunca vi tanta fé em Israel como aqui no estrangeiro, nos pagãos. Ora, há uma coisa que é o espanto de Jesus, que tem muitas vezes, com os que não são israelitas. E entre os israelitas, aquilo estava montado, era a religião dele, de Jesus, na qual foi educado, na qual pertencia, mas havia uma coisa que havia tantas regras para se salvar que a grande maioria perdia-se toda. Classificavam os que eram pecadores, classificavam por isto, por aquilo, por aquele outro. E Jesus optou pelas más companhias. E andava sempre com aqueles... ele anda a comer com os pecadores, ele anda a comer... Classificavam-nos como pecadores. Aquela mulher ali está a fazer acariciá-lo, se ele soubesse quem ela era, não se deixava acariciar. Ele faz o elogio dessa mulher. E então, Jesus começa a ver o mundo a partir dos excluídos. O Papa Francisco agora tem a mesma pancada. Mas era ver o mundo a partir dos excluídos. Mas, quando vai a Igreja para o poder, a cristandade, que ela se transforma em poder, também tem de fazer aquela coisa, um homem que era genial, o Santo Agostinho, mas que disse a maior barbaridade que se pode imaginar. Quando teve problemas com os donatistas, ele dizia, não se pode crer sem querer. Mas, depois, quando viu a rebelião dos donatistas, o que é que ele fez? Disse uma coisa, há a perseguição boa e a perseguição má. A perseguição boa é que os bons fazem aos maus. E a perseguição má é do que os maus fazem aos bons. Ele é que era dos bons. E portanto, era isso. Isso é o fundamento mental da Inquisição depois. Quer dizer que nós estamos a salvaguardar a verdade e os outros andam todos nos erros, é necessário destruí-los, porque senão... Agora, só mais um segundo. Quando cheguei a Salamanca, eu achei muita graça que nós tínhamos classes democráticas só com os estudantes e o padre-mestre e as pessoas de fora que convidávamos, e as aulas oficiais. E então houve um estudante que, numa das classes de bocado, tinha saído um livro sobre a tolerância em 1955, na Bélgica. E fomos discutir esse livro. E o que o apresentou
fez a grande defesa da liberdade religiosa, da tolerância, tudo. No dia seguinte ele tinha de defender a tese contrária nas aulas oficiais, mas debilitou os argumentos. E então, que estava à frente, o regente de estudos, disse: argumentum boticarium. Isto é um argumento de farmácia, isto não vale nada. Mas o que era a coisa? Vejam a tese. A tese era: só a verdade tem direito. O erro não tem direitos. Nós, Igreja Católica, somos a Igreja da Verdade. No Patriarcado de Lisboa ainda há um jornaleco que lhe chamam a voz da verdade, meu Deus. Agora, o problema aí é que a verdade é que tem direitos, o erro não, e nós é que estamos na verdade. E reparem, quando é convocado o Vaticano II, desde a primeira reunião preparatória, começou-se a discussão da liberdade religiosa. Não havia maneira de chegarem a acordo. Foi pouco tempo antes de encerrar o concílio que o Paulo VI publicou o decreto sobre a dignidade humana, sobre a liberdade religiosa. Hoje é grande, como é que é de dizer, é a grande referência da Igreja. Isto foi em 1975, quando acabou o concílio, quando foi publicado esse texto. Ora, isto é um bocado para dizer, eu quando às vezes vejo alguma, como é que é dizer assim, alguma vaidade católica na liberdade religiosa, que agora todos defendem, digo, também é preciso paciência com os outros que ainda não chegaram lá. Mas não toda. Não toda a paciência, porque agora o que a gente encontra em nome do Estado Islâmico, em nome de Deus, a fazer tanta barbaridade, eu não tenho respeito nenhum por isso, porque é também Deus, de novo, ao serviço de um projeto político. Eu acabo aqui. Acaba esta primeira intervenção. Pois aí está, o erro e a verdade, o erro e a certeza estão... A ciência tem muito que ver com isto, não é, Carlos? Tem alguma coisa a ver com isso. Bom dia a todos. É um gosto estar aqui em Montemor. Obrigado, Rui Horta. Eu estive... Bem, o Frei Bento Domingos joga em casa, que estão sítio dominicanos, de modo que... eu ia dizer que era enfim, é a razão para começar, é estar a jogar em casa. Mas tivemos juntos num encontro de psiquiatras no Porto, lembra-se disso? Não. Mas eram muitos. Eram muitos. E eu, quando me convidaram ao Frei Bento Domingos para vir aqui uma coisa chamada loucura, pronto, lá vão os dois loucos de serviço. Os dois loucos de serviço. Quando há loucura, chamam-nos. Mas espero que seja por razões diferentes. Quer dizer, porque eu não sei dizer as coisas que o Frei Bento Domingos, vou tentar dizer as coisas que eu sei dizer e, no fim, saberão dizer melhor do que eu, se eu soube dizer ou não. Ciência e religião. Ouvem-me assim, com o microfone? Ciência e religião. Ora bem, são atividades diferentes, não é preciso dizer isto, não é? Talvez a diferença esteja simbolizada, exacerbada até, na figura de Galileu. Mas se virmos bem, essa separação não é assim tão cruel. Galileu era católico, viveu num ambiente católico, bem relacionado com figuras da hierarquia católica, até a certa altura confiou demasiado, era amigo do cardeal que foi futuro Papa e pensou que nada lhe ia acontecer, porque o amigo foi para o poder e então estava bem relacionado. Bem, isto não é verdade. O que é certo é que ele foi condenado pela Inquisição em 1633, já existia este convento, e foi condenado por uma razão muito simples. É uma questão de poder, no fundo. A questão não é o que está na Bíblia. A questão é quem é que tem autoridade, poder, para interpretar o que está na Bíblia. E essa autoridade não lhe foi reconhecida na altura,
Mas, para verem que esse cisma, que na altura foi feito entre igreja e religião, que passaram a seguir caminhos distintos, quando de algum modo se confundiam, em grande medida se confundiam, quer dizer, o conhecimento era feito nos conventos, etc., também, em grande medida. Mas, hoje em dia, o próprio Vaticano, e isto foi dito de uma maneira lapidar pelo cardeal Ravasi, da Congregação como é que se chama? Da cultura, não é? Da cultura. Ele diz assim: tinha razão Galileu, o teólogo. Ele não diz que tinha razão Galileu, o cientista. Isso sabemos todos. Tinha razão Galileu, o cientista, que a Terra gira à volta do Sol e não o Sol à volta da Terra. Ele diz que tinha razão Galileu, o teólogo. Porque para Galileu estava muito claro. Ele não, foi submetido àquele processo doloroso para um homem de idade da Inquisição, mas ele não perdeu a fé por causa disso, que é uma coisa notável. Ele não perdeu. Portanto, ele tinha as questões na cabeça dele muito bem arrumadas. De um lado havia a ciência, do outro lado havia a religião, mas ele era um só. Ele conseguia ser cientista e religioso. O Galileu tem uma frase que esclarece essa arrumação mental. Diz assim: o Espírito Santo ensina-nos como se vai para o céu, mas não nos ensina como é o céu. Claro que o céu está aqui usado em dois sentidos diferentes. Mas, para ele é muito simples, quer dizer, a Bíblia não é um livro de ciência, no fundo é isso. A Bíblia não é um livro de ciência. Foi dito pelo Frei Bento Domingos que o Gênesis, em particular, que é um livro de, enfim, uma peça literária, um livro de poesia, digamos, um encadeamento de mitos que são, enfim, que iluminam, mas com certeza não vamos aí procurar iluminar questões científicas. E, enfim, hoje em dia, já passou muito tempo sobre o Galileu, e o Galileu está perfeitamente reabilitado. Não o puseram ainda nos altares, mas falta pouco. E depois houve a questão do Darwin, que também simboliza a separação entre ciência e religião, e aí é a questão da origem do homem, de onde vem o homem. E o Darwin, que era uma pessoa religiosa, que teve formação de teologia em Cambridge, anglicano, ele foi, não sei se movido pela percepção que ele foi tendo da história natural, essa tentativa de unificação que ele fez, todos os seres vivos, que é uma coisa muito, muito interessante, a intuição que ele teve da unidade em todos os seres vivos, sem saber nada de genética. Hoje em dia nós sabemos que temos todos algo em comum, todos têm DNA, até eu e o Mazinheiro, um sobreiro. Eu sobre temos algo em comum, porque temos DNA os dois, diferente, espero eu. Tenho a certeza que é diferente. Mas ele intuiu que havia vários ramos, até a metáfora da árvore é muito boa, vários ramos, e havia uma ancestralidade, e que o homem tinha havia antepassados comuns das várias espécies, etc. E ele transformou-se numa coisa que hoje chamamos agnosticismo, quer dizer, tornou-se agnóstico ao longo do tempo, mas foi um processo interior que ele procurou, de algum modo. Há umas notas autobiográficas que foram descobertas depois de ele ter falecido, mas ele tentou esconder isso da sua mulher, que era Emma, que era extremamente religiosa, e não podia, ele não queria que a mulher sofresse com uma separação dele da religião. Até porque a mulher acreditava que iam viver eternamente no céu com ele, e se por acaso houvesse essa perspectiva de ele não estar lá por falta de crença, então a mulher tinha de viver no céu sozinha. Isso também não é bem assim, porque o contrato é até que a morte nos separe, não é? A partir daí é uma outra coisa. E o Darwin ainda hoje é um problema. Principalmente porque isto surgiu no quadro, do anglicanismo, e no quadro do protestantismo é muito visível nos Estados Unidos, que é, digamos, um tema ainda de grande debate. Não sentimos muito aqui na nossa sociedade, mas na sociedade, a maior parte dos americanos acredita, digamos, no relato bíblico da criação do homem, e acham que deve ser ensinado como ciência, o criacionismo. E, portanto, há separação entre ciência e religião, mas é uma separação que muitas vezes, não é colocada no devido contexto histórico, não é interpretado, etc. Eu vou falar, para concluir, o que é que nos une, o que é que nos deve unir. Evidentemente, há algo que nos une logo à partida.
é o facto de tanto ciência como religião, isto está muito nítido no Galileu, serem aspirações do homem. Procuras de sentido. É o humano sempre à procura de sentido. Bem, dizem-me, isso é óbvio que seja assim. É o humano. Mas isso tem muito que se lhe diga. Quer dizer, ser o humano a procurar o sentido de uma maneira, ser o mesmo humano a procurar o sentido de outra maneira, significa que o mesmo humano é capaz de procurar sentidos de várias maneiras e as várias procuras coexistirem e os vários sentidos que se vão encontrando, ou o gerúndio, coexistirem. Isso, o caso do Galileu prova isso perfeitamente. Não é obrigatório, quer dizer, não tem que, nem toda a gente tem que ser crente enfim, mas eu diria que é natural, que é uma coisa, digamos, não interpretem mal o que vou dizer, mas parece que a religião que é um fenómeno extremo, está de tal modo disseminado que é uma coisa extremamente natural do homem. Digamos, a crença no sobrenatural, vamos chamar assim, no transcendente, é algo que é extremamente natural. Como é que isso coexiste com, vamos chamar assim, a crença no natural? Bem, são crenças de tipo diferente. Crenças de tipo diferente. E a grande diferença é esta. Vou eu atrever-me a tentar explicar a diferença. Bem, a crença da ciência, também há crença, de algum modo. Uma pessoa parte sempre de pressupostos, parte de hipóteses. A crença na ciência é uma crença justificada pelo uso de um método, que é o método científico. Nós acreditamos, sei lá, que os objetos caem, pomos os objetos a cair, eles vão repetidamente caindo. Até agora não houve nenhum que subisse. Não excluímos essa hipótese. Não excluímos essa. Acreditamos porque temos visto. E então descrevemos, chamamos isso leis naturais, descrevemos que as coisas acontecem repetidamente da mesma maneira. Portanto, é uma crença justificada. Quando eu digo os objetos caem, é a lei da queda dos graves, do Galileu, os objetos caem. Há boas razões para isso. Quer dizer, já muito antes do Galileu, os objetos caíam. Podem ter a certeza, eu não vou fazer aqui nenhuma experiência, mas nem aqui dentro do convento, se eu puser aqui isto, não vai subir. Querem experimentar? Façam o exercício. Portanto, essa crença tem uma justificação. E há um método, que é o método experimental, já perceberam? Um método experimental para ver o que é que acontece perante certas situações. Ninguém vai fazer uma experiência antes de ter uma ideia do que vai acontecer. Portanto, temos de ter um quadro mental, temos de ter expectativas. Temos de ter expectativas. Não se faz a experiência por ter uma pergunta? Não, sem sempre uma pergunta. É isso, ter expectativas é ter sempre... E não é só ter a pergunta, já se sabe a resposta. Enfim, a experiência vai confirmar a resposta que nós temos ou não, mas nós, em geral, sabemos já a resposta que estamos à procura. Vamos à procura de algo, vamos à procura. Por outras palavras, já temos um sentido pré-estabelecido. A natureza pode-nos confirmar isso, ou nos casos mais espetaculares não confirma, e só os verdadeiros génios é que conseguem adivinhar o modo como o Galileu, por exemplo, como a natureza funciona. Enfim, eu chamo a atenção mais para aquilo que une do que para aquilo que desune, porque aquilo que une é extremamente importante. O Frei Bento Domingos falou na religião como ligação. E, portanto, aqui pode haver uma oportunidade de ligação. Falou de coisas que eu gostei muito de ouvir. Saber ler o mundo. Com certeza, saber ler o mundo. Estamos os dois, ciência e religião, estamos os dois a ler o mundo. Estamos os dois atentos ao mundo. Deu a palavra atenção. Só que a atenção, os mecanismos de atenção, os mecanismos de leitura são distintos. Podem ser feitos pelas mesmas pessoas. Por exemplo, o Big Bang, houve um padre belga, Georges Lemaitre, que é o autor do Big Bang. Ele não foi... É muito engraçado. Ele não foi o autor do Big Bang porque estava na Bíblia. E ele sempre disse isso. Quer dizer, eu quando estou na igreja a rezar, estou na igreja a rezar. Quando estou no meu instituto a estudar, estou no meu instituto a estudar. Ele o objetivo dele não foi provar a Bíblia. Simplesmente, ele movia-se cientificamente no quadro da teoria de Einstein e conhecedor da teoria de Einstein, sabia que havia ali uma solução, que é uma solução de expansão do universo. E é isso que é essa hipótese que ele vai explorar. Não, e depois na igreja, sim, está aprovado, a criação está aprovada. Nada mais errado. Nada mais errado. Quer dizer, a ciência não é feita para provar qualquer narrativa que esteja em algum lado.
Coincide, ótimo. Coincide. Há sempre, vamos lá ver, se temos um livro com mitos, com histórias, etc., nós encontraremos sempre coincidências. Esse é o grande poder do mito, o grande poder do mito é nós podemos sempre entrar coisas. Eu estou de acordo com que há procuras de unidade, legibilidade do mundo. Há procuras, e são procuras diferentes, são feitas pela mesma humanidade e podem ser feitas individualmente pela mesma pessoa. Não é obrigatório que assim seja, mas podem ser feitas... Eu termino só dizendo que nós temos necessidade destas duas atitudes, uns mais do que outros. Mesmo a relação com o transcendente, com aquilo que não é da ordem do natural, mesmo que não se faça no quadro de uma religião organizada, no quadro que, do fundo, nos é transmitido pelas culturas, eu acho que existe sempre, de uma maneira ou de outra. Por exemplo, o Einstein, que é de origem judaica, mas que disse que nunca entrou numa sinagoga para rezar, ele tinha uma relação com o transcendente, chamava-lhe Deus, apenas usava a palavra metáfora, mas não era o Deus do Antigo Testamento. A palavra Deus tem uma força muito, muito grande. E as pessoas ligam logo, ouçam a palavra Deus e ligam. Ele usava a palavra Deus, mas não usava no sentido comum. Ele chamava Deus um bocadinho no sentido do Spinoza, aquele judeu de origem portuguesa heterodoxo, Deus como a harmonia das coisas. A harmonia das coisas. E essa harmonia das coisas, enfim, tem algum sentido metafísico que está bem para além da ciência que nós podemos fazer e praticar. Enfim, haver um sentido para além do sentido natural das coisas, que se pode, enfim, pode haver componente religiosa, no sentido de ligação a outros que têm as mesmas práticas, têm as mesmas culturas, têm os mesmos símbolos, etc. Ou não. Este sentido está muito bem expresso, esta busca de sentido para além do sentido natural está muito bem expresso numa frase de um cientista austríaco, de um país católico, mas que era ateu e teve uma vida, enfim, pouco de acordo com os cânones da Igreja, até certo, enfim, situações de bigamia, etc. Até certa altura, quando ele morreu, certa altura não, foi mesmo quando ele morreu, que o padre católico que chamaram para fazer o funeral disse: eu não vou, se tem uma vida dissoluta, eu não vou enterrar este senhor, segundo corridos católicos, e depois lá lhe disseram que ele tinha cumprimentado o Papa, tinha pertencido à Academia de Ciências lá do Vaticano, e então fez-lhe o enterro cristão, católico. O Schrödinger, chama-se Erwin Schrödinger, é o autor é um dos mais famosos físicos quânticos, não é? Erwin Schrödinger é o autor da teoria, da equação que descreve os átomos, os núcleos dos átomos, as partículas, etc. E agora reparem como é que uma pessoa que é ateia e que, de facto, não tem uma vida, digamos, que se reja por normas, e quanto a mim, já agora deixe-me acrescentar, a ética não é necessariamente um assunto apenas da religião, quer dizer, com certeza, a religião que se preocupa com isso é ótimo, é excelente, mas temos de preocupar também, tem de se preocupar toda a gente, quer dizer, é um assunto dos homens, a ética é um assunto dos homens. Dizia o Schrödinger num escrito de 1954, espanta-me muito a deficiência do quadro científico do mundo real à nossa volta. Ele fornece um monte de informações factuais, coloca toda a nossa experiência numa ordem magnificamente consistente, mas não nos dá mais que um medonho de silêncio sobre as pessoas que estão perto do nosso coração, que são o que realmente nos importa. Ele não nos diz uma palavra a respeito do amargo e do doce, do vermelho e do azul. Não pensem que o vermelho e o azul são só comprimentos de onda. Estamos no Ano Internacional da Luz. Mas o vermelho e o azul não são... Há uma história cultural do vermelho. Há uma história cultural do azul. E quando vemos o azul e o vermelho, nós temos mentalmente representações que não são comprimentos de onda. Apesar do vermelho e o azul... Bem, há todos os cambiantes, mas podemos definir um certo vermelho e um certo azul, que são ondas de um certo comprimento. Portanto, isto foi uma interrupção. Peço desculpa do parênteses ao Schrödinger. Da dor e do prazer físico, do belo e do feio, não está cá a nossa maestra, mas do belo e do feio. O Einstein dizia, outro parênteses, o Einstein dizia, só há uma coisa que me dá mais prazer que a ciência, a música. Ele tocava violino. Só há uma coisa que me dá mais prazer que a ciência, a música. Esta há outra coisa que nos pode unir, o belo. O belo. Cada um senta à sua maneira, mas todos sentem. Do belo e do feio, do bem e do mal, de Deus e da eternidade. A ciência, às vezes, finge que responde a perguntas nestes domínios.
mas as respostas são muitas vezes tão idiotas que não estamos dispostos a levá-las a sério. Por outras palavras, se ouvirem cientistas a falarem da dor e do prazer, do belo e do feio, do bem e do mal, de Deus e da eternidade, ouçam-nos, com certeza, eles estão a falar, é uma questão de educação, mas não os levem muito a sério. Este início, este arranque, Eu queria, sobre isto, aos dois. sobre isto precisamente, porque tive um colega que seguiu, não como eu, a teologia, que é sempre uma ciência delirante, e a ciência, neste caso, é sobre a física, do desígnio humano e tudo isso, que é de um senhor Ayala, que foi meu colega em Salamanca. Ele seguiu depois para os Estados Unidos e é hoje um cientista espanhol, mas muito conhecido internacionalmente. E eu vou, pegando no que ali foi dito, ele diz assim: a ciência procura descobrir e explicar os processos da natureza, o movimento dos planetas, a composição da matéria e do espaço, a origem e a função dos organismos. A religião trata do significado e propósito do universo e da vida, as relações apropriadas entre os humanos e o seu Criador, os valores morais que inspiram e guiam a vida humana. A ciência não tem nada a dizer sobre essas matérias, nem é assunto da religião oferecer explicações científicas para os fenómenos naturais. Quer dizer, foi aqui defendido pelo professor Fiolhais, só que ele fala com muita erudição e eu com muita ignorância. E então, eu agora queria pegar precisamente nesta questão, de que falou. Há um problema na religião, quer dizer, que não é verificável do ponto de vista das ciências, que, a meu ver, é o problema da memória. Não é da memória que se deve fazer deste convento, não é deste mosteiro, das monjas. Mas uma questão da memória é que se põe sempre assim, e depois a gente pode discutir. Faz muita espécie, mas muita espécie, que tenha aparecido esta espécie humana, muito mais recente do que o resto da natureza, e até havia um francês que dizia que o ser humano não foi o primeiro a aparecer, mas será certamente o primeiro a desaparecer. Creio que também sabe. É isso. Mas digo eu, mas também, como é que é de dizer? Também sabe demais ao dizer isso. Agora, o que há é verdade, que me parece interessante, é isto. A gente já pensou. Eu, outro dia, estava a ler no Evangelho de São Marcos, na missa do domingo passado, quem for batizado e quem não for batizado, ou quem não crer, quem crer, salvam-se. Eu digo, coitado do homem. Porquê? Há milhares e milhares de anos que há seres humanos. Não é? Tiveram batismo. Uns tiveram esta religião, outros tiveram aquela, outros não tiveram nenhuma, sei lá como. Mas há uma coisa. Se o destino do ser humano seja ser cremado, seja ser alimento no cemitério. Uma jornalista de um jornal uma vez pediu-me para eu dizer que ela andava a fazer assim um inquérito para se divertir, creio eu. O que é que uma pessoa queria que escrevessem no seu túmulo. E eu escrevi, mandei, olha, que escrevam, não estou aqui. Porquê? Porque são restos humanos que estão ali. Mas dá-me muita impressão que não haja uma memória amorosa
para todos os seres humanos que não tiveram oportunidade nenhuma. Porque as pessoas dizem, as pessoas duram enquanto houver alguém que se lembra delas. E os que nunca tiveram ninguém que se lembre delas são menos gente que os outros. Isso deu-me sempre muita, assim, um desconsolo interior. E então imaginei sempre, a minha prova, que não prova nada, da existência daquilo que podemos chamar Deus, que deve haver uma memória amorosa da personalidade não é de cada um de nós, que diz a ressurreição da carne. Eu espero que a minha não ressuscite, que é uma desgraça. Agora, mas é que haja a personalidade, aquilo que cada um é e mais ninguém é, que haja uma memória viva, que as tenha todas as pessoas do mundo vivas, que a gente um dia, é isso que chamam o céu, sabe que a palavra céu, na religião, é substituição de Deus, que era o nome Yahvé para não pronunciar, Adonai para não pronunciar, arranjaram isso os céus ou o reino dos céus. Diz que é uma palavra bonita, o céu é bonito quando está bonito. E então, a questão, para mim, é isto. No fenómeno religioso, para mim, o mais persistente é uma certa renúncia a não sermos nada. Quer dizer, a gente não aguentar, por exemplo, sou dos tais, que não aguenta para vir a este mundo, pronto, foi pouco tempo, e uns momentos mais felizes, outros isso, mas não haverá ninguém para quem eu conte. Eu contava para os meus pais, já foram, conto para alguns amigos. Ora, a meu ver, o fenómeno religioso é este. Haver alguém para quem contamos. Agora, isso põe muitos problemas. Se fosse verdade, esse Deus tem uma objeção. Ou não é omnipotente, ou também não é omniamoroso. Eu tenho um amigo que me diz sempre, eu com metade do poder da omnipotência de Deus tinha este mundo um brinquinho. Agora, não sei, dependia do que tivesse nos miolos. Agora, há algo que, para mim, é isto. A condição humana é só uma. Em todos os tempos, agora andam no jornal do Público a discutir lá das pedras, quando é que já sabiam fazer pedras lascadas e tal, e quando era ser humano, que não sei. Está bem, a ciência tem de trabalhar nisso. Agora, desde que há seres humanos, são todos humanos e têm todos os direitos ao céu. Têm de ser amados e contar para todos. E depois as religiões, é o que se pode arranjar. É evidente, é o que se pode arranjar, quer dizer, segundo as culturas, segundo aquilo que dá jeito a um gosta de Gregoriano, o outro gosta de Mozart, outro gosta da música antiga, outro não gosta de jazz, outro não gosta de nada. Estão a perceber? Mas são as culturas, as nossas diferenças humanas. As ciências também é aquilo que os seres humanos não podem deixar de arranjar. Ou senão ficam como eu em criança. Eu em criança, quando me disseram na escola que não era, que era a terra que andava, eu digo, hei de arranjar um banquinho e ponho-me de lado, e quando o mundo passar, eu ponho-me lá e viajo. Quer dizer, de graça. Quer dizer, as representações, mesmo que uma pessoa tem de criança, quando é da ciência, o professor disse, e é verdade, são crenças que a gente vai arranjando. Agora, as ciências não. Tem de trabalhar, tem de certificar, se esse não é, e se não passa adiante, tem de buscar mais. Agora, a religião tem isso, mas tem de cuidar da alegria humana. E por isso, eu gosto muito do Senhor Jesus, e do Senhor Papa Francisco e de outros muitos, já o outro Francisco era uma maravilha, que era um bom poeta, que é o seguinte, é isto. Tudo o que há no Novo Testamento, disse o São João, é por causa da nossa alegria. E isto vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa.
Portanto, a meu ver, as religiões, quando não são para a nossa alegria e a alegria de todos, não excluindo ninguém, acertam quando são para a alegria de todos. Desacertam quando, em nome da alegria de alguns, fazem a vida impossível aos outros. Porquê? Porque se situam fora do ser humano. Ora, a religião são criadas por nós. Nós depois falamos da revelação. Eu acredito muito na revelação. Porquê? Um Criador. Por exemplo, a Agostina Bessa Luís, que foi uma paixão em mim de alguns romances dela, que não sou capaz de desligar. Mas agora, para escrever o nome, já tem dificuldade. Mas teve momentos absolutamente criativos. E isso é que eu acho, nas artes, nas pinturas, nas coisas, eu acho isso a revelação, a inspiração. Diz, isso é a natureza. É, só que a mim não me calhou.